Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Quando eu entrei, né, para medicina, né, que vocês comentaram que eu estou fazendo medicina lá na UNB, teve até alguns questionamentos assim que eu via, né, em rede social, ou até alunos ou pessoas falando assim, tá tão feliz na sala de aula que tá aí fazendo medicina, né, como se o fato de eu estar fazendo medicina fosse porque eu não estava satisfeito na sala de aula. Sendo que uma coisa tem absolutamente nada a ver com a outra, assim. Eu sou super feliz na sala de aula, não pretendo abandonar, mesmo que eu me forme em medicina, não pretendo mesmo abandonar a sala de aula. Não só pela questão financeira, que hoje, felizmente, né, ainda mais com o online, que é muito escalável, né, que você, se dá certo, dá muito certo, né, hoje o presencial deixou de ser a minha principal fonte de renda, o online já é a minha principal fonte de renda, mas mesmo antes disso, antes do online, eu não pretendia sair da sala de aula, mas, de certa maneira, eu me questionava, assim, até que ponto eu era apaixonado pela profissão professor ou eu era apaixonado pela profissão professor do pódio, porque são coisas diferentes, né? Porque eu comecei dentro da monitoria do pódio, que era uma monitoria que era uma das que pagava já melhor naquela época, fui levado para a sala de aula dentro do pódio e tem todo um ecossistema lá dentro que funciona muito bem, assim. É uma escola que todos os professores ganham a mesma coisa. Se você entrar lá hoje, você vai ganhar a mesma coisa que eu ganho por estar lá há 10 anos. Então isso elimina um pouco daquela competitividade que acontece em alguns cursinhos e até de falas que eu já tive relatos assim de, não, olha, esses são os professores que são as estrelas, vocês são as escadas para que eles possam brilhar. Eu já escutei esse tipo de relato de amigos, né, em alguns locais que eles trabalharam. Então, assim, isso era uma coisa que não tinha no pódio. A gente tem uma equipe que é muito próxima, o nível de burocracia mesmo no trabalho do professor lá é muito baixo, a gente praticamente não tem burocracia fora da sala de aula, então nossa preocupação é, de fato, passar o conteúdo da melhor forma possível para o aluno. E os alunos são interessados, então tem todo um ecossistema que funciona favorece, muito bem. né? Então, assim, quando me perguntavam, né, da profissão, eu acho também injusto falar só sobre o meu ponto de vista, porque tem várias pessoas que vão passando por várias etapas até atingir um sucesso que eu atingi muito antes, não só por meu mérito, mas por uma série de características e de coincidências, talvez, que foram acontecendo ao longo do processo. Eu fui aluno dos donos no Magíster, fui bem na prova do militar quando eu fiz, então eu fui o primeiro colocado na matemática, então ele já, vamos trazer esse menino para cá, para fazer cursinho com a gente, então... Todo um contexto, tem né? todo um contexto para minha satisfação como professor dentro do pódio, então isso eu questionava. Às vezes eu pensava, será que o pódio dando errado, né? E eu hoje tenho uma estabilidade aqui que é muito boa, como professor, como coordenador, eu faço parte da direção, eu participo das tomadas de decisão mais importantes do pódio. Então, assim, eu me questionava, e se der errado? Né? Eu vou continuar sendo feliz na profissão de professor se eu tiver que, de novo, começar do zero, em outro lugar e tal? Então, esse questionamento eu tinha. Sim. Mas eu nunca me questionei, tipo, de não estar feliz dentro da sala de aula e como professor.